Perfeito. Sejam bem-vindos, meus queridos comprometidos, a mais uma aula da Academia Protagonista. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, por estarem aqui, né, 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho. Vocês estão aqui para serem mais protagonistas. Obrigado pela presença e pelo carinho. E para quem está assistindo gravado, também. Missão da Academia Protagonista: formar pessoas realizadoras que dão um exemplo e influenciam para o bem. Estava muito feliz aqui conversando com algumas alunas mais antigas e elas contando as mudanças que elas já estão fazendo com outras pessoas, e essas mudanças só ocorrem com outras pessoas porque elas estão sendo exemplo, porque ninguém segue quem não dá exemplo, tá? Então, parabéns, minha querida Paty, William e Paulinha, que estavam aqui no começo. Lógico, todos também são merecedores, né? Mas lembrando nossa conversa aqui do início. Benefício da academia: exercem mais influência ao seu redor, que é o nosso objetivo, né? Influenciar para o bem. Realizam mais coisas, projetos, ideias, porque quando a gente está mais confiante e sabe mais coisa, a gente faz mais coisa, né? Automaticamente. Mais controle emocional comparado a antes, a Lokiane cada vez mais controlada. Tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida, desenvolvemos a virtude da coragem, mais resultado financeiro, trabalhando melhor, lidam melhor com problemas do dia a dia, melhores relacionamentos, profundidade, né? Não fica naquela coisa só do vai chover hoje ou não. Mais organização, controle da vida, que é o controle do tempo. Que sobra tempo para o que importa e aprofundam sua espiritualidade e ficam mais próximos de Deus. Certo, galerinha? E é um pouco sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? Ciclo do protagonista. Primeiro eu tenho clareza. A clareza me faz agir, a ação me faz ver os resultados que eu tenho na vida real, e os resultados que eu tenho na vida real me dão mais confiança. Pilares protagonistas: mentalidade confiante, produtividade inteligente, relacionamentos profundos, comunicação influente e espiritualidade real. Lembre que perguntas, pessoal, no final da aula são muito bem-vindas, certo? E lembre do e-mail, tá? Teve uma pequena vitória na sua trajetória protagonista? Manda e-mail de vitória para ficar registrado. Isso é bom para você ver que você está evoluindo e é muito gostoso daqui 3 anos você ler esses e-mails de volta. Putz, cara, que massa! Em 2023 eu estava tendo essa vitória aqui. Se não fosse isso que eu estava fazendo lá, hoje eu não estaria aqui fazendo isso. Então lembre, tá, pessoal? Esses registros são muito legais, tanto para você ver a tua evolução quanto para você depois recordar. E e-mail de ajuda. Acabei de lembrar que tem uma pessoa aqui que eu tenho que ajudar. Eu vou jogar tudo isso aqui para responder essa pessoa. Para não esquecer, porque a primeira parte do produtividade é coletar, né? Então já coletei aqui para responder uma pessoa que mandou e-mail de ajuda hoje. Fico muito feliz se vocês me marcarem no Instagram, no fernando.procopiato. Tem uma frasezinha ali também que eu coloquei para o Insta no final da aula. Certo, galera? Qual que é o assunto da vida hoje? O assunto da aula hoje. A vida continua. Ciência da vida após a morte. Então, eu vou trazer um resumo para vocês, pessoal, sobre esse livro aqui, que é muito especial, tá? Que ele diz: o que as melhores evidências atuais dizem sobre a possibilidade de vida após a morte, tá? Esse assunto nos interessa muito, por quê? Porque nós falamos sobre espiritualidade real, né? Então, mesmo sem ter essas evidências aqui, nós já levamos a nossa vida como se a vida não acabasse aqui, né? E a gente sabe os benefícios já. Eu já tenho uma aula, né? Para quem não assistiu, tem uma aula sobre religião, que também lá já tem vários estudos científicos, os melhores do mundo, mostrando como a prática da religião deixa a tua vida mais saudável em praticamente todos os aspectos. Então, aquilo ali já é uma evidência científica que a religião faz bem. Mas o assunto aqui hoje é outro. É o que a ciência diz sobre se a vida continua ou não. Legal? Então, é sobre esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte, sobre os autores, tá, galera? Alexandre Moreira Almeida, professor titular de psiquiatria e diretor do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, mais de 170 artigos científicos e 7.000 citações, tá? O Alexandre Moreira é uma referência mundial nesse assunto, tá? De psiquiatria na área de espiritualidade. O Brasil ainda não está tão avançado nisso, mas nas maiores universidades do mundo já tem departamentos muito consolidados de estudos sobre espiritualidade, e o Alexandre tinha uma cadeira
no Conselho Mundial de Psiquiatria. Então, é um super referência, tá? Brasileiro, né? Infelizmente, a gente não dá muito valor, né, para os brasileiros foda. Mariana Costa, psiquiatra com doutorado pela UFRGS e pós-doutoranda no NUPES, membro da seção de espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria. E Humberto Schubert Coelho, professor de filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora e co-diretor do NUPES, membro da Academia Brasileira de Filosofia, igual tem a Academia Brasileira de Letras, né, com aqueles velhinhos lá com medalhas de ouro. O Humberto é um dos membros, um dos poucos membros, né, escolhidos para a Academia Brasileira de Filosofia e pesquisador visitante de Oxford University. Eu já contei a história para vocês, né, da amizade que eu criei com o Humberto, que eu chamei ele na internet, eu paguei para aprender com ele, que ele é um professor gigantesco de filosofia, um animal, e acabou que ele virou amigo. Então, hoje eu tenho o extremo privilégio de ler o livro e mandar o WhatsApp para o autor, tirando dúvidas para ver se o que eu entendi está certo. Então, baseado nas habilidades que eu passo para vocês também do protagonismo, né? Cara de pau, prepotência intencional, agregar valor, né? Porque eu também tentei agregar valor na vida do Humberto. Então, são essas feras aqui que escreveram esse livro, tá? Lembrando que esse livro, pessoal, eles reuniram 150 anos de estudos que já vêm sendo feitos científicos trabalhando nesse assunto, né? Então eles reuniram muitos estudos e também tem alguns estudos lá feitos pelo NUPES, mas muitos dos estudos, vocês vão ver aqui, não são feitos por eles. Então eles tiveram o mérito de reunir tudo isso, né? De fazer uma análise, que é assim que isso funciona, né? Todos os estudos que estão acontecendo, para onde que eles estão direcionando. Então, assim, essas questões aqui já são. Essa primeira parte aqui é um início, tá? Que é um pouquinho mais filosófico já, mas é importante a gente quebrar a cabeça para entender porque é a base. As questões fundamentais, elas não são materialistas. O que isso quer dizer? A gente busca muito coisas que eu não consigo provar materialmente. Digamos assim, o ser feliz. O ser feliz, ele é uma coisa que tem um significado para a gente. E eu não provo o ser feliz, né? Ele vai vir numa percepção nossa da realidade. Nós buscamos o bem. Nós buscamos o bem e a virtude. A virtude e o bem são uma coisa que não são material. Eu não consigo pegar esse negócio. Tá? Então, as coisas mais fundamentais da vida que a gente busca como ser humano é não material. Né? Realizar o meu propósito, por exemplo. Né? Prove um propósito. Já viu um propósito andando? Então, a gente busca alcançar a verdade, a sabedoria e a virtude. Isso já vem muito com a filosofia clássica, que é muito do que eu trago aqui para vocês, né? Platão, Aristóteles, essa visão lógica e a visão do tá buscando o transcendente, o Deus, já é uma visão lá dos gregos que começaram o mundo racional que a gente tem hoje, tá, pessoal? O início da filosofia, a base de tudo, tá? A gente já busca isso. E uma coisa que é muito legal, tá, que acrescentou muito na minha visão aqui com esse livro, é a transcendência é algo natural. Sempre houve em todos os lugares. O que quer dizer isso? A visão que venderam para vocês, provavelmente, que é a visão materialista hoje, que domina, é assim: a religião é um comportamento que as pessoas têm e tal, e depende da cultura delas. Não. A visão do transcendente quer dizer, existe algo além da matéria, é um processo natural. Por quê? Porque ele é captado em todas as culturas, em todos os tempos. É diferente de cultura. Cultura é o que um povo faz, às vezes o outro não faz, isso tem a ver com a cultura daquele povo. Né? Tem um povo indígena lá que mata crianças que nascem com deficiência, tem um outro que não mata. Isso é questão cultural. Ligação com o transcendente é algo natural, porque é observado sempre em todos os lugares. Isso é muito legal, tá? Já é um argumento bem importante que a galera não fala por aí. Tá ok? Principais argumentos, e é muito legal o livro científico e lógico, porque ele já bate primeiro nos argumentos contra a visão de vida após a morte, tá? Os principais argumentos contra a hipótese da sobrevivência é a neurociência prova que o cérebro gera a mente. Se vocês forem ver hoje, nos moderninhos aí que estão por aí, a
neurociência, que é ótima, só que ela é uma ciência que está estudando o cérebro, né? O cérebro é um órgão nosso, né? O cérebro é super importante. Só que a visão que tem por trás é tipo assim, esse assunto já está decidido. O cérebro gera a mente, certo? E não. Essa questão, ela está totalmente em aberto. E vocês vão ver depois da aula de hoje que a ideia tem muito mais evidências mostrando que não, que a mente ela usa o cérebro em vez de o cérebro gera a mente do que ao contrário. Então já é um mito, tá? Que é divulgado por aí, que a ciência prova que o cérebro gera a mente. O que acontece na neurociência? Os estudos estão avançando cada vez mais, então a gente consegue cada vez mais conseguir mapear o nosso cérebro para ver quais áreas são responsáveis por o quê, ok? Só que a analogia que o Alexander faz, que é o autor do livro, que é muito boa, é que nem um retroprojetor, que você está apresentando uma aula, tá? Se eu pegar o controle remoto e eu apertar o botão de começa a ligar a aula, vai apertar um botãozinho ali no projetor. O projetor vai mostrar o negócio. Se eu quebrar uma parte do projetor, ele vai parar de mostrar a aula. Mas tudo isso, que é tudo que acontece com o cérebro. Ah, quando a pessoa pensa nisso, liga o córtex frontal. Ah, quando acontece isso, papapá. Tudo bem, eu estou vendo como que o cérebro funciona, baseado em estímulos, baseado em informações. E quando uma pessoa, por exemplo, né, ela tem uma lesão de memória, o cara perde a memória. Então, ó, tá vendo? Ó, o cérebro que produz a mente. Não, essa é uma teoria que o cérebro produz a mente. E tem a outra teoria, essa teoria é da produção. O cérebro produz a mente. E a outra teoria é a teoria da transmissão. A mente transmite coisas para o cérebro. Entende? Porque esse exemplo do projetor é a mesma coisa do cérebro. Só que você sabe que o que está sendo apresentado ali não veio do projetor. O projetor está sendo usado por quem? Por quem fez a aula, por quem planejou a aula, por quem enviou aquele arquivo ali por e-mail. Tá? Então a neurociência até hoje não prova que o cérebro gera mente. Isso é um mito. Ok? Princípio da parcimônia. Devemos explicar a mente apenas como material. O princípio da parcimônia também é conhecido como navalha de Ockham, que é o quê? Na ciência, as pessoas tentam sempre procurar o caminho mais simples para resolver a situação. Não é um caminho simplista, mas a busca de um processo natural, digamos assim, sei lá, por que isso aqui cai? Tem a lei da gravidade. Não, eu acho que tem um mundo de miojos que criaram esse negócio. Não, cara, por enquanto eu vou por aqui, porque esse aqui é mais simples e mais natural, tá? Então eles usam esse princípio que é normal na ciência para esse assunto da ciência da vida após a morte. Só que eles usam de maneira errada isso. Por quê? Porque todos os fenômenos que a gente vai ver aqui hoje, fingir que o cérebro gera mente não dá conta dos fenômenos observados. Então, esse princípio da parcimônia é usado de maneira errada, tá? É um dos mitos que ele apresenta no começo do livro, certo? Então, não é simplista você, não, não, não existe. Não, é porque tem muitas evidências que não dá conta a tua explicação. Outro que vai contra não há um mecanismo ainda, a gente não entende como que é o mecanismo de que a mente influenciaria o cérebro. Quer dizer, como que uma coisa imaterial daria liga a uma coisa material? A gente não sabe como que é esse mecanismo. Esse argumento também não é bom, por quê? Porque tem várias coisas na ciência que ainda não sabem exatamente como é o mecanismo, mas já observam que tem uma correlação muito forte e já é usado isso. Um dos exemplos que ele tem ali parece que é a gravidade a longa distância. Eles não sabem como que isso funciona, os cientistas, não sabem como que é o mecanismo, mas eles sabem que funciona. Então esse argumento também não dá conta de ir contra a hipótese da sobrevivência, porque você não precisa saber exatamente o mecanismo para saber que aquele fenômeno existe, certo? Pode ser que em algum momento entenda o mecanismo. A ciência provou o fisicalismo. O que é isso? Né? O fisicalismo é a ideia metafísica que tudo que existe no universo é matéria.
E não, a ciência não provou o fisicalismo, até porque não tem como provar o fisicalismo, tá? Então é uma coisa que é vendida também, né? Quando você pega em canais mais, digamos, formais, é o normal já fingir que só existe matéria. Qualquer coisa que venha além da matéria já é tido como crendice, tem um preconceito em cima disso, tá? Então não, a ciência não provou o fisicalismo. Sobrevivência implicaria o dualismo cartesiano, que é rejeitado por pessoas instruídas. Então, esse aqui é um pouquinho mais complexo de explicar, que é a relação do Descartes, tá? O René Descartes, que ele criava que existe ou corpo ou mente, e essas coisas elas não estão juntas, tá? Então, essa aqui é um pouquinho mais complexa, até nem eu não sei explicar direito todos os argumentos, mas também eles refutam no livro que não, isso aqui não é não implica só o dualismo cartesiano, tem algumas outras vertentes também que não precisa ser isso, e não é rejeitado por pessoas instruídas. Tá? Então tem alguns mitos, só para. É legal essa primeira parte que ele traz, galera. Por quê? Porque vocês vão perceber que hoje o negacionismo dessas evidências que a gente vai passar aqui não tem nada de científico. A maioria das coisas que rejeitam as evidências desse livro não são argumentos científicos, são argumentos dogmáticos, são argumentos ideológicos. Ideológicos tanto para materialistas ferrenhos, aquele cara que não, qualquer coisa que não seja além da matéria eu nem olho e ponto, eu já tenho fé que só existe matéria. É uma posição dogmática, um materialista. E também para ferrenhos religiosos, porque evidências que ele vai trazer aqui mexem com algumas critérios de algumas religiões. Então, se o cara é aquele religioso fanático, ele também vai rejeitar isso aqui. Então, uma das dificuldades que eles enfrentam, os cientistas que são desse livro aqui, para divulgar muito, é os dogmatismos para vários lados. Certo? Então, esses aqui são os argumentos contra a hipótese da sobrevivência. O que constitui evidência da sobrevivência após a morte? Então, também, quando fala em ciência, cada área vai tentar pesquisar quais são as melhores evidências para aquela situação. Se você for pegar exemplos da psicologia, a psicologia ela vai ter muita coisa subjetiva e coisas na neurociência, por exemplo, né? Como que o cérebro funciona e muitas coisas de relato da pessoa. Você está se sentindo melhor, melhorou, a ciência da psicologia está andando cada vez mais para ser mais científica, né? A psicologia baseada em evidências, etc. Nessa área, eles têm esses recursos para ver o que funciona ou não. Em história, por exemplo, já é outra parada. Puta, já fica muito mais difícil de provar que aquilo ali foi feito. Por exemplo, os livros de Platão. Tem praticamente prova zero aqui, ele que escreveu, e a gente acredita. Então, eles têm alguns critérios. É a quantidade de cópias, é a quantidade de. A diferença da primeira cópia que você achou para o tempo do original. Quer dizer, em cada área, os cientistas vão tentando os melhores recursos para chegar no mais próximo da verdade. E quando a gente fala de sobrevivência após a morte, como que são as evidências para você tentar ver se a vida continua? Primeiro que nenhuma ciência se baseia numa única evidência, não é aquela coisa assim, provaram que isso aqui aconteceu. Não, existe um corpo de evidências, um corpo de estudos que vão direcionando para determinada situação. Tem marcos muito importantes, né? Autores muito importantes, experimento muito importante, mas eles são sempre apoiados por vários outros estudos. Esse mesmo cientista, ele é validado e provocado por outros colegas, digamos assim, né, de contraprova, de todo mundo vai tentar refutar aquilo ali, é um corpo de evidências. Afirmações de base empírica jamais podem ser conclusivas. O que é isso aqui? Tudo que é baseado na nossa experiência, eu posso até achar que eu tenho uma certeza, mas eu não posso garantir que isso existe, que isso é verdade até o fim. Por quê? Porque basta acontecer ao contrário uma vez para já quebrar a minha teoria. Vamos fingir que. Puta, agora eu não sei se eu vou conseguir pegar um exemplo, mas tudo que a gente considera hoje meio como verdade, ela não pode ser conclusiva até o fim, porque pode ser que a gente veja algo diferente mais para frente e aquilo ali quebre. Entende? Tem a questão do, sei lá, da nutrição. O ovo faz bem, o ovo faz mal. Hoje você vai pegar uma visão.
que ela não é conclusiva. Ela é o que a gente tem de melhor hoje. É assim que funciona a ciência, né? Para todos os estudos. Hoje, as melhores evidências, e daí tem métodos de analisar isso, né? Meta-análise, estudo padrão ouro, etc, etc, etc. A gente vê que é isso aqui, mas continua sempre em aberto. Então, bases empíricas, a gente não pode concluir. É diferente de bases lógicas, por exemplo. Bases lógicas, tipo a matemática, eu posso ser conclusivo. Por exemplo, com a afirmação: o todo é maior que a parte. Essa é uma frase lógica, é um silogismo. Todo homem é mortal, Platão é um homem, Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Esse é um silogismo que ele é verdadeiro e ele é conclusivo. Ponto. Eu consigo dizer que isso é conclusivo. No dia a dia, na nossa vida, nas coisas que a gente prova, não dá. Não sei se deu para explicar isso. Consegui explicar isso, né? Aí, quando a gente fala de mente, de consciência, a gente só pode ter evidência conclusiva sobre a nossa própria mente. Isso aqui é muito louco. Porque, assim, cara, só eu sei que eu sou eu, entendeu? Tipo, só eu sei que eu não tô louco. Só eu que sei que eu tenho essa consciência. Eu já não sei que a Júlia tem a mesma mente que eu. Ela tem uma mente meio humana que nem eu. Eu não sei. Eu não sei se a Patrícia pensa, tipo, igual eu penso. Eu só consigo saber isso de mim. Eu olho a Patrícia e o jeito que ela se comporta, o jeito que ela parece que ela tem uma mente também. Mas eu não consigo garantir isso. Isso aqui é muito legal também que ele apresenta no livro. Eu só consigo saber que eu sou eu. O resto eu confio que a pessoa tem uma mente igual a minha. Certo? E aí, como que eu vou saber quais são as características que eu saberia que o dia que a Patrícia não estiver mais conosco, ela continuou viva? Quer dizer, que existe vida após a morte. Os critérios da ciência da vida após a morte são caráter e memória. Então, ele dá um exemplo muito legal de tipo assim: vou pegar um amigo aqui, que eu não vou dar o nome para não fazer nenhuma praga com o cara, mas vamos fingir que um amigo meu, ele teve um acidente de carro terrível e o carro pegou fogo e veio apresentado para mim uma pessoa totalmente descaracterizada, assim, totalmente queimada, que eu não consigo reconhecer ela. E vamos fingir que não tem estudo de DNA para provar se é ela ou não. Como que eu vou saber se é o meu amigo ou se é o impostor? Eu vou saber fazendo perguntas do caráter da pessoa, tipo, a personalidade dela, o jeitão, os trejeitos e a memória. Então, eu vou começar a perguntar para ela coisas da vida dela. Aí eu vou ver o sotaque que ela faz, vou ver o tipo de piada que ela faz, que vai mostrar o caráter dela, e eu vou perguntar da memória de várias coisas que aconteceram. E vai chegar uma hora que eu vou falar, cara, isso aqui com certeza é meu amigo, cara. Então, a continuidade do caráter e da memória é a evidência que eles mais buscam na ciência da vida após a morte. Das melhores evidências, também né, nesse pensamento científico de unir coisas, são 3 estudos principais que eles trouxeram no livro, tá? Que é o que tem de melhor hoje na ciência desse assunto. A mediunidade, experiência de quase morte e reencarnação. Então, são esses 3 estudos que têm muitas evidências que vocês vão ver no final que encaminham muito para que a vida continua. Falando de mediunidade, tá? A mediunidade também é um processo natural. Importantíssimo entender que não é cultural. Por quê? Porque em todas as sociedades, de todos os tempos, sempre houve registro de pessoas que alegam se comunicar com pessoas não vivas. Pessoas que falam, né? Tem o xamã, tem o padre, tem o médium no caso espírita. Sempre em todas as culturas, e todos os povos e todos os tempos, um processo natural de pessoas alegando falar com pessoas que não estão aqui. Então a gente já pensa, porra, ou é uma doença, ou pode ser que exista algo. É um processo natural. Aí ele bate bastante no caso dessa médium, que é a Leonora Piper. Ela escrevia com as 2 mãos, simultaneamente, cartas diferentes.
Ao mesmo tempo que ela escrevia 2 cartas com assuntos diferentes com 2 mãos. Ela foi investigada pelos melhores cientistas da época por 25 anos, especialistas. E não teve nenhuma evidência razoável de que ela tinha fraude. Então eu fiquei 25 anos tentando pegar a mulher para ver se aqueles eventos que ela fazia tinha alguma fraude ou não, e não foi achado nada. Senhora Piper, o texto em cima ali é o de antes, e essa afirmação aqui é muito importante, tá? William James foi um dos pais da psicologia científica, né? Essa psicologia que está bem avançada hoje em dia na ciência. William James foi um dos pais da psicologia. Ele era muito cientista, né? Ele gostava de tentar procurar a verdade. E ele pesquisou e investigou insistentemente a senhora Leonora Piper. E ele escreveu: se você deseja desafiar a lei de que todos os corvos são pretos, você não deve tentar mostrar que nenhum corvo é. Basta provar que um único é branco. Né? A gente vai falar todos os corvos são pretos. Cara, não precisa ficar cavando todos os corvos do mundo para mostrar que todos são pretos e botar numa arca, por exemplo. Basta eu pegar um corvo branco e eu vou provar que nem todos são pretos, certo? Aí ele falou: meu próprio corvo branco é a senhora Piper. Nos transes dessa médium, não posso resistir à convicção de que surgem conhecimentos que ela nunca obteve pelo uso habitual de seus olhos, ouvidos e sagacidade. Esse aqui é um relato de um dos maiores cientistas da época, de psicologia científica. Ele falou: eu investiguei essa mulher por 25 anos e o que ela sabe não vem dela, não vem dos sentidos naturais. Outro caso, tá, da Sarah Piper, você pode ver vídeos no YouTube, também tem muita coisa. Chico Xavier, né, que é um médium brasileiro. O Chico Xavier, ele escreveu 450 livros, abrangendo uma gama de assuntos diferentes, com informações precisas e estilos de escritas diferentes. O Chico Xavier não tinha estudo, né? Ele fez, acho que o básico ali, que eram estudos de ensino fundamental. E ele escreveu 450 livros de assuntos diferentes, que ele não tinha acesso, com estilos diferentes. Mais de 60 milhões de cópias que ele vendeu tudo para a caridade. Por que ele vendeu para a caridade? Porque ele não era o autor. Ele era apenas o mensageiro. Todos os livros do Chico Xavier são autorais de algum espírito, que ele alega que recebe essas mensagens. Né? Então, ele é apenas o mensageiro. Então, o dinheiro não é dele. Então, ele escreveu 450 livros e doou tudo para a caridade. Ele fazia, durante anos, as sessões de psicografia, né, que era receber mensagem de pessoas falecidas, onde ele dava muitos detalhes, tá? Nomes, datas, lugares de referência, lugares específicos e várias informações, mas várias, que nem os presentes não conheciam. Por exemplo, eu estou recebendo aqui a carta da Maria, e a Maria falou que o vô dela era o Alfredo. E ninguém ali conhecia o Alfredo, que era o vô dela. Aí foram investigar que, na verdade, a avó dela não tinha falado que ela tinha tido um caso e, na verdade, o vô do cara era Alfredo. Várias, durante muitos anos, tá? As cartas do Chico Xavier. Teve um doutor em teoria e história literária que avaliou um livro do Chico Xavier que ele escreveu com 22 anos. Com 22 anos, o Chico Xavier, que não tinha estudo, escreveu um livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. Se eu não me engano, era esse o nome. De Além-Túmulo. Dezenas de poemas. Esse livro é dezenas de poemas de vários autores brasileiros e portugueses. E a conclusão desse doutor que avaliou os livros do Chico é: apenas um especialista em literatura poderia produzir o que ele produziu. Tinham ali, por exemplo, versos decassilábicos e com os detalhes formais, que eu nem sei o que é. Eu só sei que é uma técnica que, teoricamente, ele não tem acesso. E ele escreveu esse livro. E temos o Monteiro Lobato, né, que todo mundo conhece. Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, um grande escritor brasileiro. Ele falou: se o Chico Xavier, que realmente escreveu esse livro, ele deveria ter mais de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque o que ele escreveu tinha uma qualidade muito acima de praticamente qualquer escritor.
tá? Então, pensem na obra, tá? Que o Chico Xavier alegava. E também o Chico Xavier, né, foi investigado por muitas pessoas que tentaram pegar ele, e as pessoas iam lá e tentavam ficar quebrando ele, e nunca teve uma prova de fraude do Chico Xavier. Sobre mediunidade, outros estudos, tá? Esses estudos, a mediunidade é mais difícil de pesquisar cientificamente, porque tinha muita coisa anterior e os estudos precisavam de mais rigor na época, né? Então, esses são relatos ali, né? Relato do William James, relato de vários especialistas, etc., mas ainda são evidências fortes, mas não controladas, tão controladas, né? Como a ciência pede. Outros estudos, tá? Eusapia Paladino, que ela era uma médium que fazia várias situações, pegava várias informações e era capaz até de gerar movimentos em objetos, avaliada por diversos cientistas aclamados. E vocês vão ver ali que do cientista tinha vários prêmios Nobel que investigaram essa médium. E eles chegaram na conclusão de que as melhores evidências para o que ela fazia era comunicação com pessoas que não estavam ali. César Lombroso, que era um criminalista e psiquiatra muito famoso, também foi estudar essa médium a fundo e se convenceu da continuidade da mente após a morte. Em 2007, fizeram um estudo controlado com 8 médiums, avaliados apenas com o primeiro nome. Então, só entregaram o primeiro nome para o médium. E aí fizeram esses estudos aqui, todos já com rigor científico no sentido moderno, né? Desses últimos anos aí. Que é todo mundo cego, ninguém sabe a informação de onde vai, todos os critérios que fazem os estudos normais de outras áreas. E, nesse estudo, tivemos 81% de informações verdadeiras que o médium não tinha acesso. Por exemplo, eu só recebo o nome, Patrícia Valadares. E eu vou ter que falar um monte de coisas sobre a Patrícia Valadares, e 81% das informações são corretas. 2015, outro estudo com 21 médios e 86 cartas, republicou a mesma porcentagem de sucesso. Outra coisa bem legal, daí já baseada na neurociência, né? Quando os médios estão escrevendo os textos psicografados, eles têm menos ativação cerebral do que precisaria quando você está escrevendo um texto que é muito difícil. Então, mesmo que eles estão escrevendo coisa difícil, o cérebro deles não força tanto. É o que os estudos já mostram, tá? Se fosse a gente fazendo um estudo complexo, por exemplo, eu ia ter mais ativação cerebral. E o médium, quando ele está psicografando, ele não tem essa ativação. E a outra coisa, que também é uma evidência muito boa que aponta para que ele não está inventando aquilo que ele está escrevendo, é porque a área que ativa o cérebro dele não é a área da fantasia. Então, se eu, Fernando, for escrever uma história do nada, eu estava andando em cima de um elefante rosa e bababá, vai ligar a área da fantasia. O Fernando está fantasiando. E não é essa área que ativa da cabeça deles. Legal? E estudos todos cegos, né? Estudos cegos que ninguém consegue saber quem é ninguém, etc., com controle científico, que é os estudos feitos na academia, né? Meta-análise com 18 estudos mostra improvável outra alternativa mais plausível que a continuidade. Então, esses estudos mais agora modernos, que foram reunindo estudos de vários locais, várias universidades, também concluíram que a explicação mais plausível é que a mente continua. Isso aqui, ciência, os melhores estudos até agora sobre mediunidade, sobre como explicar essas evidências. Né? E lembrando, né, pessoal, esses médiuns são pessoas comuns. São advogados, são médicos, são pessoas. Nenhuma deles tem problema na cabeça. E eles alegam receber todas essas mensagens e eles acertam essas evidências e eles alegam que não veio deles. Né? Então, tudo aponta para. Realmente não veio deles. Explicações alternativas, tá? Contra a mediunidade. Fraude e coincidência. Tá? A fraude, ela sempre ocorre e sempre vai ocorrer em todas as áreas. Por isso que os estudos eles sempre tentam provar, sempre tentam fugir da fraude, né? Fazendo cada vez mais controle. Então, existem fraudes, sim, já foram pegas várias fraudes, essa questão de mediunidade, como é feito fraude em vários estudos, só que todas as evidências que foram retiradas até agora, nesses estudos, a fraude não dá conta de explicar. Né? Então, a fraude não dá conta de todas as evidências. E a coincidência também não. Eu esqueci de botar aqui o dado sobre a questão da coincidência, mas a coincidência, por estudos matemáticos, ela seria tipo 0,0000001% de chance de acontecer. Então, é praticamente
nulo, tá? Então, o que joga contra a mediunidade não dá conta de explicar as evidências achadas. Agora, indo para a questão da experiência quase morte, tá? Que é outra coisa bem interessante. Experiência quase morte normalmente ocorre com acidentes que a pessoa tem. A pessoa teve um acidente de carro, um afogamento, alguma coisa. Quando a pessoa está infartando, está no hospital, ali na UTI, entre a vida ou a morte, situações extremas, tá? Que costumam ocorrer sempre os relatos de EQM, né? Experiência de quase morte. Na esmagadora maioria dos casos, é uma experiência que muda totalmente a vida da pessoa, diferente de qualquer outra coisa, tá? Ninguém sai normal depois de uma IQM. E vocês podem até assistir relatos, porque tem muitos relatos no YouTube que são realmente muito detalhados. A percepção da pessoa que teve uma IQM, ela é totalmente verídica, tá? Não é diferente de uma alucinação. O doutor Alexandre explica muito bem isso, né, Alexander, porque ele é psiquiatra, então eles estão acostumados a lidar com esquizofrênicos, pessoas que tiveram alucinação, pessoas que estão em momentos de fora da sua consciência, e os relatos das pessoas que tiveram IQM é bem diferente disso. Não, eu tive uma experiência real, e depois que ela sai daquela experiência, ela continua falando, não, aquilo ali foi real. Então é bem diferente de pessoas que tiveram outros fenômenos, tá? Que daí seriam mais psiquiátricos, né? A grande maioria perde totalmente o medo da morte. O relato é, cara, agora beleza. Agora eu já sei que existe outro lado, eu já entendi o outro lado, eu decidi voltar. Então a sensação de medo da morte diminui drasticamente com essas pessoas que tiveram esses relatos. Um relato importante, que está até, tem um artigo, que foi uma revista bem especializada lá dessa área, não sei qual universidade agora, que é um estudo de caso que foi contado. O paciente chegou, ele estava tendo infarto. Importante, tá? Que a informação está ali embaixo já, mas eu vou já adiantar. Nesses momentos, o cérebro da pessoa não está funcionando. Ele não está com atividade. Certo? Então, fizeram lá o procedimento com o cara, tentaram salvar ele, etc. O cérebro estava apagado, tentando resolver o cara, não sei o que. Depois de um tempo, quando ele voltou, ele encontrou uma enfermeira e ele falou: aonde que está a minha dentadura? Porque eu vi que você pegou a minha dentadura e você colocou naquele carrinho ali, naquela gaveta X amarela. E aquela informação era impossível dele saber, porque ele estava inconsciente. Então, é um caso que foi bem famoso lá, que está registrado também num artigo, bem específico, entendeu? Eu vi você, você falou isso e você botou a dentadura lá, quando o cérebro estava desligado. Né? Se a mente gera o cérebro está desligado, como que ele sabia dessa informação? O cérebro não tinha atividade. Experiência quase morte, existem relatos de cegos desde o nascimento, que eles relatam coisas que eles nunca viram, porque eles sempre foram cegos. Então eles relatam coisas de quem enxerga. Diversos relatos também de EQM. 90% dos relatos são precisos, né? 93 relatos analisados, 90% de precisão das informações que a pessoa falava em consonância com a realidade. Outro caso também, tá? Que foi um teste daí também. A pessoa ela estava desacordada, cérebro não estava funcionando, e o pesquisador colocou um bilhete em cima do armário, onde a pessoa não tem acesso visual, onde ela estava deitada. E quando a pessoa voltou, ela falou: você botou um bilhete com o número 25132. Isso aqui tudo registrado também, tá? Em artigos científicos. Outra coisa que daí já também vai para a neurociência é a memória que a pessoa tem dos fatos da vida dela também é ativada em uma parte específica do cérebro, quando eu estou lembrando alguma coisa da minha vida. E uma coisa muito comum das pessoas que têm relato de EQM é a sensação é que lá é a realidade. Vocês podem perceber, tá? Tem vários relatos no YouTube, praticamente todas as pessoas falam: eu tinha a sensação de que estava leve, de que lá sim é a minha casa. E as cores, elas são muito mais reais, as pessoas falam. A flor, ela é muito mais flor, a coisa, tipo, parece que ali é o mundo real. As pessoas relatam isso. E no cérebro, quando daí você vai ver de maneira científica ali com o cérebro, as memórias que elas têm da IQM são tão ou mais reais que as memórias da vida dela. Tipo assim, a Júlia lembrando do aniversário dela é uma memória mais fraca do que a memória da IQM.
que também aponta para o que a pessoa está falando. E isso tudo independente de religião. Né? Aconteceu com um advogado ateu, aconteceu com um médico budista, aconteceu com um católico, sei lá das quantas, não tem nada a ver com religião. A IQM é registrada em todo o mundo, em todas as religiões também, certo? E outra coisa também, que agora está mais modinha a IQM, mas os relatos de bem antes da IQM ficar famosa são iguaizinhos do que tem hoje. Então esse fenômeno não aumentou o número de casos. Pode estar aumentando o número de casos porque as pessoas estão com mais coragem, talvez, de contar os casos. Mas esse fenômeno de ficar mais famosa a IQM não mudou em nada a evidência dos relatos, certo? E agora falando sobre reencarnação. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, pesquisou a reencarnação com rigor científico, né? Ele dedicou a vida inteira dele para pesquisar pessoas que alegam terem tido uma vida passada. Mais de 2.500 casos de crianças que lembram de vidas passadas na Universidade da Virgínia, tá? De maneira científica, estudos, departamento desse assunto. Alguns casos, tá? Dos 2.500. Um menino na Tailândia, do nada, ele alegou que ele tinha sido um professor que tinha morrido com um tiro numa cidade que ele não diz qual que é. De tanto ele insistir nessa história da criança, ele pegou a avó dela e acharam a cidade, que era 19 quilômetros da cidade dele, e ele, o menino, guiou a avó até uma casa. O menino falou com os familiares, que eram familiares do professor que morreu com um tiro. E o menino identificava e falava de coisas da casa que tinha lá. É um dos casos de milhares de casos que tem registrado. Outro caso, um menino americano, quando tinha sua idade, trocava suas fraldas. Tipo, eu trocando as fraldas da Jasmine, e aí ela fala que quando ela tinha idade, ela trocava minhas fraldas. E começaram a achar estranho, o menino tá louco, etc, etc. E ele começou a dar mais detalhes, e que ele tinha sido o pai do cara que estava trocando, o avô dele. Ele era a reencarnação do avô dele. E começaram a fazer testes e mostravam fotos de quem era ele, quem era o vô, ele apontava para o vô. E ele dava detalhes, por exemplo, de que o vô gostava de milkshake. Informações que o menino não tinha acesso. Né? Então, esses casos, eles são vários e estudados pelo Ian Stevenson. Essas crianças todas, elas são saudáveis e a maioria apresenta um nível cognitivo mais avançado do que as crianças que não relatam esses casos. Então, são crianças saudáveis e com ótima cognição. Não tem nada de doente, tá? Não tem a ver com relato com proximidade de esquizofrenia, coisas do tipo. Aí, continuando os estudos do Ian Stevenson, né, porque a ciência ela se coloca à prova, né, para pessoas tentarem refutar aquilo. Então, três dos pesquisadores mais importantes sobre esse assunto no mundo, Estados Unidos, Tasmânia e Alemanha, se não me engano. São 3 países desses 3 pesquisadores. Eles replicaram esses estudos e análises feitos pelo Ian Stevenson e 73% das informações eram verdadeiras dos relatos, que as pessoas não tinham acesso a isso. Encontrados em todos os continentes esses relatos, e acontece muito também, a maioria com mortes violentas. Então é como se fosse, quando você teve uma morte muito violenta, esse trauma fica mais fácil de você lembrar na outra vida, porque muitas crianças relatam mortes violentas. E outra coisa, tá? Uma coisa que tiram também, tentando desmerecer esses relatos, e todo mundo lembra que era uma rainha na outra vida. Ninguém era um porteiro. Não, mentira. Pelos relatos, sim, a maioria dos casos eram pessoas comuns, com vidas comuns, certo? Os pais, normalmente, não apoiam as declarações da família. Também você pode pensar, mas você é fraude, você é para aparecer. Não, os pais não querem isso, porque eles não ganham nada com isso, e os pais têm vergonha. Muitas vezes na religião, né? Sei lá que religião que é lá na Tailândia, mas não é bom uma criança falando que viveu outra vida. Então os pais tentam, às vezes, sufocar aquilo ali. E o relato é mais forte e acabam que os pesquisadores vão acima do negócio. 35% dos casos apresentam marcas no corpo referente à morte da vida anterior. Teve um relato de um menino que falou que tinha sido atropelado por um caminhão e ele era um fabricante de incenso de uma marca X. Nunca tinha ouvido falar na história, nunca sabiam que aquele incenso existia. Foram pesquisar, encontraram uma cidade lá, não sei aonde,
que existia um cara que fabricava aquele incenso e foi atropelado pelo caminhão nessa parte aqui embaixo do peito. E o menino tem marcas de nascença naquilo ali. Então, 35% do caso tem marca no corpo da criança sobre aquela alegação que ela está falando, depois de confirmar a história. Então, assim, pessoal, após ler esse livro, você precisa ser muito apaixonado ou ter evidências melhores para não continuar, não considerar a continuidade da mente após a morte. Certo? Depois desses relatos, o último capítulo, eles são sobre conclusões, né? Então, a ciência funciona exatamente o que a gente conversou ali no começo. Conjunto de evidências, análise das evidências, coleta de informações e possíveis conclusões. Então, esse gráfico aqui é legal, porque ele vai mostrando o que cada uma foi apontando, né? Então, se for pegar ali nas crianças de reencarnação, né? Marcas de nascença, habilidades e comportamentos que elas têm em relação a comportamentos que ela não tinha acesso. Isso é outra coisa que ele também fala no livro, né? A criança tinha comportamentos que vinham daquele relato de outra vida. Relatos de memória muito específicos registrados antes da verificação. Então, não é aquela coisa que a criança tinha acesso. Depois que chegou lá, ela ficou sabendo. As crianças que têm relatos de reencarnação são mais saudáveis, né? Têm melhor memória e cognição do que as crianças comuns. Relatos de vidas ordinárias e de classes socioeconômicas inferiores, que é aquela coisa que não é, todo mundo achava que era uma rainha ou um rei, né, romano. Relatos em culturas com menor crença em reencarnação. Isso aqui também é legal, né? Aquela cultura não acredita em reencarnação e tem relato do mesmo jeito. Casos não resolvidos são a minoria. Quer dizer, tem casos que a pessoa alega que o cara não consegue achar a pessoa, porque é normal, né? Tipo, ninguém sabe do fulano, não chegaram lá, mas é a minoria dos casos que não conseguem solucionar. Na maioria, chegam lá na história e confirmam a história que a criança está falando. As crianças são muito jovens, né? Então ela não tinha nem como inventar aquilo ali, né? Criança de 3 anos. Enfim. Aí falando sobre a EQM, percepção verídica dos fatos verificados. Consequência clara e memória de qualidade em cérebro lesionado. Tá? Mesmo que o cara não tá com o cérebro ou tem uma parte ali com alguma dificuldade, ele vai ter aquela memória. Experiência de EQM é diferente da vida comum, sem diferenças na religiosidade da pessoa. Sobre a mediunidade. Comunicações apresentam informações pessoais específicas, uso de métodos estatísticos adequados e protocolos rigorosos e cegos, certo? Então, a conclusão do livro é, com todo esse escopo de evidências, a melhor alternativa que dá conta de explicar, neste momento, todas essas evidências é que a vida continua. Por que isso é tão importante, né, galera? Que é algo que eu tento sempre trabalhar aqui, né? Quando eu falo de experiência, espiritualidade real. É porque se a vida continua, muda tudo. Se a vida continua, os meus medos eles não têm tanta moral assim. Se a minha vida continua, eu busco normalmente estudar cada vez mais espiritualidade. Se a vida continua, eu vejo a minha vida de outra maneira. Uma coisa é ver eu do zero, vou morrer com 80. Outra coisa é ver eu do zero e não sei o que vai ter para frente. Certo? Então, eu fiquei muito feliz em trazer essa aula aqui para vocês. E abro para perguntas, comentários, participações. E é isso.